Ei, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo que eu estou fazendo agora, mas enfim, hoje nós vamos continuar falando sobre os códigos da inteligência, belezinha? Então, hoje, o tema de hoje é decifrando o código do eu como gestor da emoção. Bom, como vocês sabem, nesse primeiro momento nosso, na verdade na metade desse nosso primeiro momento, a gente está trabalhando as nossas emoções, né? Como agir de forma inteligente com as nossas emoções, não é mesmo? Então, qual a importância de se gerenciar as emoções? Muito simples. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida é porque agimos sem pensar, é porque agimos no impulso. A gente age no impulso o tempo inteiro. Então, se a gente passar a respirar fundo, pensar em todas as respostas que temos que dar, seja ela na nossa vida pessoal, na nossa vida estudantil, na nossa família, e agir de forma inteligente, com certeza, na maioria das vezes, o resultado será diferente daquele que poderia ser se a gente agisse de forma impulsional, se a gente agisse na impulsão, tá? Na impulsividade, melhor dizendo. Tá joia? Então é importante falar sobre isso. Então nós vamos decifrar como a melhor forma da gente gerenciar nossas emoções, tá bom? Mas afinal de contas, qual é a senha para decifrar o código do gerenciamento das emoções? Exatamente, gente. A gente precisa de senha. Tem 7 senhas que nós vamos seguir hoje. E lembrando que nada disso vai ter importância se a gente não aplicar no nosso dia a dia. Então isso precisa sim ser aplicado. Todos os dias um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. É igual um exercício de matemática que a gente faz. Para a gente aprender matemática, a gente não precisa praticar para que aquilo fique natural no nosso dia a dia. Exatamente, é na prática que nós vamos aprender. Ah, Adriano, mas isso vai ser fácil? Não, povo, não vai ser fácil. Mas vai ser possível e prazeroso, e o resultado, o prêmio, vai ser um eu mais maduro e mais inteligente. Então vamos às senhas. A primeira delas é entender que ninguém pode dar o que não tem. Imagina só se a gente exigisse que um peixe voasse. Tem como a gente esperar que um peixe voe? Não tem, né? Ou se a gente esperasse que uma tartaruga, se a gente exigisse de uma tartaruga que ela subisse numa árvore. É impossível, não é? Então, normalmente a gente age assim com as pessoas. Como a gente é bom em alguma coisa, ou no esporte, ou em matemática, ou em ciências, ou na música, ou em qualquer coisa, a gente espera que o outro seja tão bom quanto a gente. Só que as pessoas têm histórias de vida diferentes, têm habilidades diferentes da nossa. Então não adianta a gente esperar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar. Por quê? Quando a gente espera de uma pessoa aquilo que ela não pode dar pra gente, a gente vai se frustrar, vai se irritar com a pessoa vai se frustrar e vai ficar triste com a gente e com ela mesma. Então, o primeiro código, a primeira senha é entender que ninguém pode dar o que não tem, tá bom? Entender que ninguém pode dar o que não tem. Vamos à segunda senha agora. Praticar o silêncio proativo. Nossa, Adriano, que nome legal, silêncio proativo. O silêncio proativo, gente, nada mais é que quando a gente está numa discussão, ou numa briga, ou quando a gente está discutindo o trabalho na sala de aula, principalmente trabalho em grupo, na maioria das vezes, nem tudo que a gente gostaria de fazer no trabalho, ou nem toda a forma que a gente gostaria que o trabalho fosse feito, nem aquilo não vai ser atendido todas as vezes. Afinal de contas, o trabalho é em grupo e a gente precisa discutir as coisas em grupo. Então, normalmente a gente fica insatisfeito com o que está acontecendo, porque não é a nossa opinião que prevaleceu. Só que aí, o que na maioria das vezes a gente faz? A gente começa a discutir, começa a brigar, começa a falar que tá tudo ruim, tá tudo feio, porque a sua ideia é que é a melhor. Só que aí, ao invés de a gente fazer assim, o que a gente faz? A gente pratica o silêncio proativo. A gente fica quieto, a gente conversa com o nosso eu interior. Por quê? Se a gente agir
com precipitação, na hora do nervosismo, o que acontece? Quando a gente está nervoso, lembra da janela killer, um tanto de janela killer vai abrindo na nossa memória e a gente vai ficar cada vez mais nervoso, vai brigar cada vez mais. E o silêncio proativo é a gente respirar, a gente pensar para dentro, dentro de nós mesmos, aquela situação toda, de como que a gente vai agir. E aí, quando a gente começa a pensar dentro da gente mesmo, com nossas ideias, a gente começa a abrir um tanto de janela light e a gente consegue se expressar de uma forma melhor ou até então aceitar aquela ideia do nosso colega que provavelmente foi melhor que a nossa. Só que como a gente não gosta de abrir mão das coisas, a gente preferiu brigar. Então, praticar o silêncio proativo é silenciar para fora, para conversar para dentro. Tá joia? E aí sim dá uma resposta inteligente diante daquela situação que a gente está vivendo. Tá bom? Vamos à terceira chave, a terceira senha. É pensar antes de reagir. A gente tem que entender o seguinte, gente, que um eu forte e maduro, ele fica livre da ditadura da resposta imediata. O que é a ditadura da resposta imediata? É o bateu, levou. Falou mal de mim, vou falar mal de volta. Me xingou, vou xingar de volta. Gritou comigo, vou gritar de volta. Não, não, não. Um eu inteligente pensa antes de reagir. Não é ficar calado diante de tudo, não é isso. É quando você pensa antes de reagir, lembra do silêncio proativo? Você pensa, respira, raciocina em cima da resposta que você quer dar e num outro momento, com as palavras certas, de forma que não magoe o outro e nem faça com que as pessoas fiquem com raiva de você, agindo de forma inteligente, aí sim você dá aquela resposta que você precisava dar. Então é pensar antes de reagir. A gente não pode ser reativo, que as pessoas reativas ficam na defensiva e as pessoas que ficam na defensiva normalmente atacam as outras pessoas. Então é pensar antes de reagir, beleza? Vamos a mais uma chave então agora, hein? Tá ficando bom o negócio. Doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Pois é, gente, é fazer o bem sem olhar a quem. Por que isso? É muito simples. Quando a gente ajuda um colega, normalmente a gente espera algo em troca. E quando o colega não nos dá algo em troca, nós ficamos magoados com ele. É ou não é? Nossa, mas aquela vez eu chamei o fulano para entrar na minha equipe e agora não me chamou de volta. Pô, aquela vez eu chamei o ciclano para jogar no meu time, mas agora ele não me chamou de volta. Então, gente, a gente tem que fazer o bem para as pessoas de coração, porque a gente é bom de coração. A gente não pode fazer o bem para as pessoas esperando algo em troca. Por quê? Um eu inteligente age de forma livre. Ele faz o bem sem olhar a quem. Por quê? Quando você faz o bem sem esperar nada em troca, a probabilidade de você se magoar com alguém é muito menor. Então, se você faz o bem sem esperar nada em troca, você não vai ficar magoado se a pessoa não fizer a mesma coisa por você. Isso é ser maduro, isso é ser inteligente, tá bom? Então, a outra chave é aí, doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Vocês estão me vendo olhar para o lado toda hora, é porque o computador está do meu lado aqui, porque eu fiz alguns slides. Como não estava dando certo os slides para mandar para vocês, eu preferi gravar um vídeo que fica mais legal, né? Vamos lá, mais uma chave. Lembre-se que você não é o centro do universo. O universo não gira em torno do seu umbigo, nem de ninguém. A gente faz parte de um coletivo, da coletividade. Então, como a gente faz parte de um coletivo, de uma coletividade, isso quer dizer que a minha ideia não é a principal, que a minha vontade não é a principal. Se eu quero uma coisa, eu não posso querer uma coisa só para mim. Eu não posso querer uma coisa em detrimento das outras pessoas, querendo passar por cima das outras pessoas. Não, nós vivemos em comunidade. Então não devemos fazer as coisas só porque queremos. Cada um tem a sua dificuldade, sua história de vida. Coloque-se no lugar das outras pessoas. Então, quando a gente quer, por exemplo, acontece muito isso na sala de aula, né? Quando a gente quer às vezes a gente senta lá atrás e quer falar com um colega lá na frente e a gente não se importa se o professor está dando aula. A gente levanta e vai lá na frente e fala com o colega como se nada tivesse acontecendo. Só que a gente tem que entender que nós estamos desrespeitando o professor,
que é a maior autoridade na sala de aula. Nós estamos desrespeitando os colegas, que a gente não está dando a eles a oportunidade de aprender, e a gente está se desrespeitando, porque nos desrespeitando, não agindo com as regras que a gente se impõe, a gente está desrespeitando todo mundo junto. Então, o universo não gira em torno da nossa vontade, não gira em torno do nosso umbigo. Então, lembre-se que você não é o centro do universo. Cada ação sua vai atingir várias pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos pensar nisso. O que eu quero nem sempre pode ser na hora em que eu quero, beleza? Tudo tem sua hora e tudo tem seu lugar. Mais uma chave agora. Entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Gente, entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém que está bem consigo mesmo machuca as outras pessoas. Quando um colega te coloca um apelido ofensivo, o problema não é com você, o problema é com ele. Por quê? Ele precisa te diminuir para ele se sentir bem. Então, um eu inteligente, ele consegue filtrar essa brincadeira de mau gosto que o colega faz. Porque o eu inteligente entende que o problema não é com você. O problema é com o outro que te colocou o apelido. O problema é com o outro que tentou te ofender, que tentou falar coisas ruins para você. Porque uma pessoa que está bem consigo mesmo não precisa diminuir o outro para se sentir melhor. Entendeu? Então, entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Se o seu coleguinha te coloca um apelido, se o seu coleguinha te trata mal, é porque ele está precisando de ajuda. Tá bom? Perceber isso é ser inteligente. Tá bom? Vamos mais uma chave agora, que é investir na arte do perdão. Investir na arte do perdão. Para quem acha que só herói que perdoa, perdoar é um ato de inteligência, gente. Só as pessoas inteligentes que perdoam. Por quê? Quando você fica magoado com uma pessoa, e perdoar não é esquecer, são duas coisas diferentes. Quando você fica magoado com uma pessoa, aquela ferida no seu coração, quando você não a perdoa, você vai carregando aquelas chagas, aquelas feridas por muito tempo. E essa ferida no seu coração vai crescendo como se fosse um câncer, que vai tomando conta do seu corpo, vai tomando, até chegar num dia que você começa a sentir mal, fisicamente mesmo. Então, quando você perdoa, você acaba se livrando desse mal, você acaba se livrando desse veneno. E perdoar é um ato de pessoas inteligentes. Somente as pessoas inteligentes de verdade perdoam. Lembrando que perdoar não é esquecer, tá bom? Perdoar aconteceu e agora eu vou seguir em frente. O que aconteceu passou, aprendi com o que aconteceu e agora eu vou seguir em frente, tá bom? Então vamos retornar ao nossas 7 dicas, as nossas 7 chaves para gerenciar nossas emoções. Então vamos lá então. Entender que ninguém pode dar o que não tem. Praticar o silêncio proativo. Pensar antes de agir. Doar-se sem esperar demais a contrapartida do retorno. Lembrar que você não é o centro do universo. Entender que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. E investir na arte do perdão. Tá bom, gente? Por hoje é só. Bons estudos para vocês. E dá uma olhadinha lá no caderno de estudo de vocês, que eu vou deixar uma tarefazinha para vocês fazerem. Tá bom? Lembre-se, gente, praticar. Nós precisamos praticar essas ações. Tá bom? Beijo e até a próxima vez. Tchau, tchau.